Em Filipenses capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 12 até o versículo 18. Está escrito assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Com base neste texto da palavra de Deus, na carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos refletir acerca do trabalhar a salvação que Deus opera, que Deus efetua na nossa vida. Note que ao chegarmos aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 12, nós encontramos uma aplicação direta da obra de Cristo, de forma concreta na nossa vida. Se nós verificarmos o que vemos logo nas primeiras palavras do versículo 12, assim pois, e algumas traduções, portanto, nós vemos que o assim pois, com que Paulo então inicia aqui o versículo 12, liga-nos diretamente ao que foi dito, ao que foi argumentado, portanto, anteriormente, especialmente no tocante ao hino cristológico, que nós encontramos no versículo 5 ao 11. Nós temos aqui um hino cristológico, nós temos uma mensagem centrada em Cristo, e a partir de agora vamos verificar aquilo que é a aplicação disso na nossa vida concreta. Portanto, ali, em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, contemplamos o Senhor Jesus, que sendo em forma de Deus, se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, e por isso Deus o exaltou sobremaneira, soberanamente, como vemos versículos 8 e 9, aqui do capítulo 2. Mas agora, Paulo, ele desce ao terreno da vida cotidiana para mostrar que essa verdade, aquilo que essa verdade, de modo geral, ela exige de nós, porque nós temos agora uma responsabilidade. Nós precisamos responder, portanto, esta obra que Deus em Cristo realizou em nós e por nós. E, portanto, não há aqui uma ruptura do argumento, a partir do versículo 12, há aqui uma continuidade no discurso, no argumento. A teologia, portanto, ela conduz à prática. Não é apenas teórica, ela tem uma aplicação real. A contemplação de Cristo, ela exige transformação de vida. Como nós lemos, por exemplo, no texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, quando vemos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, somos exortados a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo e não nos conformarmos com este século, mas, efetivamente, sermos transformados pela renovação da mente. Se nós tentássemos resumir o argumento aqui de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, o ponto central aqui, ele é simples. A salvação que Deus, ele opera nas nossas vidas, ela deve ser vivida com reverência, vamos verificar isso no texto,
com dependência e também testemunho. E isto para a glória de Deus e também no meio de um mundo, não é, corrompido, de uma geração perversa. E verificaremos que ele vai até vai fazer uma alusão a uma realidade de Israel peregrinando no deserto. Vamos seguir, portanto, no primeiro ponto, está no versículo 12, a responsabilidade da obediência. E aqui nós temos a ideia de desenvolver a salvação. Isso pode parecer estranho, mas depois os irmãos perceberão qual é o sentido de desenvolver aqui a salvação. Paulo escreve: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aqui é interessante porque ele fala: amados meus, como sempre obedecestes. Então ele está a falar aqui, a dirigir-se a crentes, a cristãos, amados e obedientes. Então é uma palavra aqui sendo aplicada diretamente para os crentes. Portanto, esta ordem, ela não ensina que a salvação ela é conquistada por obras, ou pela obediência à soma total dos mandamentos de Deus. A Escritura é clara: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Verificamos isso em Efésios capítulo 2, versículos 8 até o versículo 10. E aqui, portanto, a ideia de desenvolver a salvação não significa produzi-la, mas levá-la à sua plena expressão. Ela provoca efeitos transformadores e visíveis. A salvação, portanto, recebida, deve ser vivida, deve ser praticada e deve ser, portanto, evidenciada. Como Tiago afirma, quando lemos na carta de Tiago, capítulo 2, no versículo 17, Tiago afirma, inspirado pelo Espírito Santo: a fé, se não tiver obras, por si só está morta. No sentido em que nós verificamos a realidade ou a presença da fé verdadeira, da fé salvadora, quando vemos as obras. Não que as obras são a causa da salvação, mas elas evidenciam a salvação operada por Deus naquela vida, naquele coração. E, portanto, não há contradição. Como Paulo diria, como é que a salvação é recebida? Ele diria, pela fé somente. Mas como é que a salvação é reconhecida? A audiência de Tiago pergunta: como eu posso reconhecer que houve salvação? Pelas obras, que evidenciam a fé. A salvação, então, neste contexto, não se limita àquilo que nós chamaríamos de ato forense ou justificação inicial, do momento em que, ao crermos em Cristo, no tribunal de Deus, somos declarados justos com base na justiça perfeita e com base na obra perfeita de Jesus. Obra objetiva, realizada na cruz e consumada na cruz, na verdade, mas toda a vida de Cristo, sua obediência e sua morte, ela é considerada na nossa justificação. Aqui o sentido de desenvolver a salvação abrange o processo total da vida cristã, inclusivamente a santificação, que está dentro da obra da redenção, que vai ter a sua consumação na ressurreição final, na nossa glorificação. Então, aquilo que poderíamos descrever como concretização prática da obra de Deus na vida do crente, é disto que ele está a falar aqui. Então, a fé verdadeira, ela manifesta-se em obediência. É aquilo que Paulo, por exemplo, quando lemos Romanos capítulo 1, versículo 6, e também Romanos 16, versículo 26, quando ele fala da obediência por fé, ou a obediência da fé. Ele usa essa linguagem na carta aos Romanos, demonstrando claramente que a fé verdadeira, ela manifesta-se em obediência. Então, não existe cristianismo bíblico, correto, verdadeiro, autêntico, sem a submissão prática ao senhorio do Senhor Jesus. E isso é uma coisa muito importante, porque nós geralmente focamos nas cartas de Paulo e perdemos do nosso horizonte de avaliação, de verificação, o conteúdo dos evangelhos. Quando nós verificamos a linguagem do reino de Deus, a ideia de lealdade a Cristo, de submissão
ao Senhor Jesus Cristo como sendo o Rei, o nosso Senhor. E essa é uma dimensão muito importante do Novo Testamento, que não pode ser, portanto, ignorada por nós. O Senhor Jesus, ele disse em João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E não é só um amor de boca, de palavras, mas quem ama, submete-se a Cristo. Quem ama Cristo, obedece os mandamentos de Deus. A fé salvadora, portanto, ela não é meramente intelectual. Não é um simples concordar com factos históricos. Não é uma simples aciência intelectual ou um assentimento intelectual. A fé cristã é mais do que isso. É uma confiança que se expressa em submissão. Negar a si mesmo e seguir Jesus, efetivamente, é aquilo que é a demonstração exata de entrega total a Cristo como Senhor. Então, a obediência aqui, devemos entender como sendo constitutiva. A linguagem constitutiva, eu diria por sinônimo aqui, integrante. A obediência é integrante, portanto, da fé. Elas estão, não separe isso, não separe o que Deus uniu, não separe fé de fidelidade. Deus justificar é uma coisa, santificar é outra, mas não separe, não divorcie o que Deus uniu na sua palavra. Mas esta obediência, ela tem uma atitude específica, porque note que ele vai descrever como é que devemos desenvolver a salvação. Qual é a atitude aqui então? Ele vai destacar aqui como temor e tremor. O que é temor e tremor? Não tem a ver com medo, pânico, ou um pavor. O irmão teme a Deus, tem pavor de Deus, corre de Deus, foge de Deus, se esconde de Deus. Não é pavor, não é um medo que afugenta, que faz você fugir, correr. Não é disso que se trata. Aqui tem a ver com reverência e com aquela seriedade que a santidade de Deus, evidentemente, ela desperta na nossa vida, na nossa alma. Isso significa, então, que aquele que vive com temor e tremor e desenvolve a sua salvação com temor e tremor, essa perseverança, essa obediência, essa santificação, essa pessoa tem consciência da santidade de Deus, que ele vive a sua vida na presença de Deus. Como vemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 12, versículo 28, é um texto bastante conhecido. O texto declara: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável, com reverência e santo temor. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. O nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento, portanto, em termos de amor para nós que somos cristãos, mas a reverência e o santo temor, isso continua. O senso da santidade de Deus, de quem nós somos, de quem Deus é. Ele é santíssimo. Nós não, nós dependemos dele, não somos autossuficientes. E devemos então ter reverência e santo temor. A ideia de medo, penso que na língua hebraica, penso nos livros dos Salmos, quando fala de temor, envolve aqui um certo medo, no sentido em que estamos diante de Deus, e há sim um respeito, uma reverência, e esse santo temor, mas não é um pânico ou um pavor que te afasta de Deus. E esse temor, portanto, ele não destrói a segurança da nossa fé, muito pelo contrário. Esse santo temor protege-nos da arrogância, protege-nos da negligência espiritual. Nós verificamos isso, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 12. Esta ideia está lá. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, está em pé, está em comunhão com Deus, está andando com Deus, mas faça isso com temor e tremor. Tenha uma postura de reverência, de seriedade, de submissão e de respeito diante de Deus. E não como se fosse um dado adquirido, e não como se fosse assim qualquer coisa, mas há aqui um senso de responsabilidade, de seriedade na vida cristã. Esse é um aspecto solene e importante que nos tempos modernos parece-me que nós estamos a perder este senso de que estamos vivendo na presença de Deus, diante de Deus, aos olhos de Deus, e Ele é um Deus santíssimo. E Paulo acrescenta, ele vai dizer, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. E é interessante, porque aqui nós vemos um sinal
de maturidade cristã, de maturidade espiritual. A obediência, quando ela é verdadeira, ela não depende, portanto, da vigilância humana. Há algumas pessoas que pensam assim, bom, se nós tivermos aqui detetives qualificados, vigias, atalaias aqui espalhados pela congregação, nos pontos específicos para vigiar, para analisar cada passo de cada crente, e algumas, infelizmente aconteceu na história também da igreja, essa conduta em cidades que eram controladas, vigiadas. Se nós fizermos isto, efetivamente vamos ter, portanto, obediência. Mas o apóstolo Paulo está a falar aqui de uma obediência que é diferente desta, que depende de uma vigilância humana, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. É a ideia que nós encontramos em Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. É uma obediência a Deus, e não por medo, e não porque vai ser identificado, e vai ser qualificado e punido. Obviamente, se fizéssemos isso, teríamos algum sucesso, porque as pessoas são hipócritas. Mas isso não agrada a Deus, porque eu estou obedecendo porque serei identificado e serei punido só por isso, porque eu jamais faria isto se eu estivesse à vontade fora dos olhos dos irmãos. Isso não adiantou nada. Então, o que ele está a falar aqui é de uma obediência voluntária, uma obediência que resulta da salvação, uma obediência, eu quero agradar a Deus, eu quero viver para a glória de Deus, eu quero ser obediente a Ele, porque eu o amo. Não só porque Paulo disse, porque Paulo pensou, porque Paulo mandou, eu quero que Deus se agrade da minha vida. E note o versículo 13, o fundamento dessa obediência tem a ver com a operação soberana de Deus, porque Paulo continua. Ele vai dizer assim no versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. A expressão que aparece também aqui, em Efésios capítulo 1, segundo o seu beneplácito, a sua boa vontade. Este versículo explica o versículo anterior. Nós trabalhamos a nossa salvação, porque Deus, Ele está a operar em nós. Então, Deus aqui, Ele atua no interior do crente em dois níveis. Quais são os dois níveis que o Senhor Deus atua no nosso interior? Primeiro, o querer. Deus transforma a vontade. Em segundo lugar, Ele também efetua aqui o realizar, como está dizendo o texto, o querer e o realizar. Ele capacita a nossa ação. Ele transforma a nossa vontade e Ele habilita-nos, Ele capacita-nos a fazer a sua vontade. Então, a vida cristã, ela é simultaneamente. Não tente separar isso, que dá problema, mantenha unidas as coisas. Ela é simultaneamente ativa, nós devemos desenvolver, devemos fazer, devemos responder aos mandamentos de Deus e à sua vontade, mas ao mesmo tempo é uma vida dependente de Deus. Ele que me dá a vontade e Ele que me dá a capacidade para realizar a sua vontade. Nós trabalhamos, mas é Deus que opera. Obedecemos, mas é Ele que capacita. Deus, Ele não apenas inicia a salvação. Ele não só inicia e agora continuamos por nossa conta. Ele continua a operar no interior do crente. Ele transforma a vontade, Ele capacita a ação. Isso, portanto, é uma graça contínua. A graça de Deus na vida do crente, ela é contínua. É de fé em fé. E nós vemos isso prometido no Velho Testamento. O Velho Testamento apontava para esta realidade na Nova Aliança. Vemos isso em Ezequiel, quando lemos Ezequiel 36, por exemplo, versículo 27. O Senhor Deus promete que Deus, Ele vai colocar o seu Espírito em nós, para que andemos nos seus caminhos, para que andemos nos seus estatutos, como declara o texto. Ele vai pôr em nós o seu Espírito, e o seu Espírito vai dar-nos o desejo santo. Ele tirou o coração de pedra e colocou um novo coração, um coração de carne, como está no versículo 25. E neste novo coração está implícito, nesse coração novo, o desejo de amar a Deus, de obedecer a Deus e de fazer a vontade de Deus. E, portanto, somos habilitados por Deus. Deus não apenas dá uma ordem, Ele capacita-nos a cumprir a sua ordem. A obediência, portanto, não é apenas exigida por Deus.
A obediência ela é produzida por Deus pela obra do Espírito Santo, o Espírito que nos santifica. A vida cristã nunca é autônoma. O irmão não faz nada sem o Espírito Santo. Do início ao fim, a salvação é uma obra da graça de Deus. Isso elimina todo orgulho. Por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios 4, versículo 7, ele escreveu dizendo: que tens tu que não tenhas recebido? Que tens tu que não tenhas recebido? Mas também elimina o que eu diria aqui, o desespero, porque aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Saber que a nossa vida depende da obra da graça de Deus, depende do nosso empenho e esforço, mas da obra da graça de Deus, e não separe essas coisas, isso nos dá conforto, isso nos dá consolo. Deus nos deu, e ao mesmo tempo Ele nos sustenta, Ele nos preserva. A lógica bíblica não é, por favor, evite essas lógicas, a lógica cartesiana aqui é perigosa. Deus faz tudo, alguém pensa, logo eu não faço nada. Essa não é a lógica bíblica. Deus faz tudo, então eu não faço nada. A lógica bíblica é, porque Deus opera, eu trabalho. Porque Deus operou em mim o querer efetuar, então eu desenvolvo a minha salvação. Como Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Olha só que profundidade da declaração de Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 10. Trabalhei muito mais, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo trabalhou mais do que todos os outros, mas não foi ele, foi a graça de Deus nele, com ele. Então Deus não apenas ele nos trata como instrumentos passivos, nós não somos simplesmente instrumentos passivos, ele nos trata como pessoas vivas, que tomam decisões reais e significativas. Ele cria em nós um novo querer, e esse querer traz responsabilidade diante dele. Vemos isso em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Ele nos salvou, e podemos negligenciar isso? Infelizmente. E alguns têm negligenciado. Mas como escaparemos nós, se negligenciarmos? Somos exortados pela palavra de Deus. Ao mesmo tempo que nós temos soberania, temos responsabilidade. Não separe, mantenha isso unido. Não obedecemos, portanto, para sermos aceitos por Deus. Olha, então, já que eu obedeci, então como presente, como prêmio, eu agora vou ser recebido, vou ser aceito por Deus. Não. Obedecemos porque já fomos transformados por Deus. Portanto, a relação aqui entre os versículos 12 e 13 de Filipenses capítulo 2, não é uma relação de oposição, mas de casualidade. A atividade humana é a expressão da atividade divina. O crente em Jesus, na sua perseverança, na sua dedicação na obra de Deus, ele está expressando a obra transformadora que o Evangelho fez no coração dele. Quando isso não aconteceu, quando ele não demonstra transformação nenhuma, quando ele vive o contrário disso, ele está a evidenciar outra coisa, e não a salvação. Então, a obediência é fruto da graça, não é condição para a graça. Não caia nisso. Isso também esclarece aquilo que nós chamaríamos de natureza da graça. Qual é a natureza da graça salvadora? Primeiro, ela não é apenas perdão, o perdão externo. A graça salvadora é mais do que perdão, é poder transformador interno. Então, nunca pense na graça como um favor imerecido, simplesmente, e como se fosse uma licença para viver em pecado. A graça não é uma licença para eu viver como eu quiser. A graça é poder que transforma a minha vida. É poder para vencer o pecado. É uma obra que Deus realiza por mim e em mim. Portanto, Deus não apenas me declara justo, Ele opera uma nova disposição no meu ser. E aqui a expressão, segundo a sua boa vontade. Isto aponta para a iniciativa soberana de Deus. Então, a origem da salvação está no beneplácito divino, e não em qualquer mérito humano. Qual é o meu mérito aqui? Zero. Não tem mérito. Quem tem mérito é o próprio Deus. Ninguém paga para ser salvo, a salvação é recebida pela graça. Note os versículos 14 ao 16, a evidência da salvação tem a ver com uma vida irrepreensível e também com uma vida luminosa, a ideia de brilhar. O versículo 14 diz: fazei tudo sem murmurações
e contendas. Paulo aplica isso aqui. O que seria aqui? A murmuração, ela revela insatisfação com Deus. Quem está a murmurar está insatisfeito. A contenda revela orgulho diante dos outros. E ambas aqui são incompatíveis com o Evangelho, tanto a murmuração quanto também o orgulho. E Paulo ecoa aqui para nós a história de Israel no deserto, porque nós verificamos que na saída do Egito eles foram redimidos. Então, um povo redimido que viveu em constante murmuração, tornando-se uma geração perversa, é o que está em Deuteronômio 32, versículo 5. Aquela geração que saiu do Egito, ela pereceu no deserto. Uma nova geração foi erguida por Deus, e foi esta que entrou na terra prometida, a terra jurada a Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, nós temos aqui uma promessa que se concretiza, mas aquela geração perverteu-se pela murmuração no deserto. É claro que teve pelo menos 2 que entraram, Josué e Calebe. E do mesmo modo, Paulo advertiu a igreja lá em Corinto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos. Depois podem ler Números, o capítulo 14, versículo 27, que retrata esta realidade no Velho Testamento. Mas a igreja é chamada para viver um caminho diferente, radicalmente diferente desse caminho, daquele povo no deserto. O propósito existe para assimilar ao mundo. Mundo, mas para ser distinta, para se distinguir do mundo. Nós somos diferentes do mundo. Jesus disse em Mateus 5,14, no Sermão da Montanha: vós sois a luz do mundo. E, portanto, não para se esconder, como vemos no texto, mas para brilhar. E o versículo 16 de Mateus 5 diz claramente: para que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, e para que Deus seja glorificado através das suas boas obras, para que a vossa luz brilhe diante dos homens. Irrepreensíveis e sinceros, também aqui aparece no texto, aponta para uma integridade real, não é perfeição absoluta. Ninguém pode dizer, eu sou irrepreensível, eu já atingi a perfeição absoluta. E, por favor, irmão, tenha caridade com o seu irmão. Ele ainda tem imperfeições. Ele procura viver, claro, de uma maneira irrepreensível, mas que haja caridade em nós, e não aquela maldade que aponta com muita velocidade as fragilidades ou aparentes erros no irmão. Admoesteis uns aos outros, falai com brandura, com amor, como aprendemos na escola dominical nesta manhã. Mas fato é que devemos ser sinceros e ter uma vida íntegra, realmente íntegra. Como Pedro escreveu, por exemplo, em 1 de Pedro 1,15, sede santos em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso, como marido, como pai, como funcionário na empresa, como patrão, no seu dia a dia, em todo o vosso procedimento, procure ser santo. Nós temos um Deus santo e devemos nos identificar com Ele. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E como isso acontece? Versículo 16 explica como é que isso pode acontecer conosco. Preservando a palavra da vida. E, portanto, a palavra é o centro da vida cristã, como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vemos isso em Mateus 4,4, na tentação de Jesus, quando ele foi tentado, mas sem pecado. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele ainda, na sua oração sacerdotal, em João 17, no versículo 17, ele vai dizer claramente, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra nos purifica, a palavra nos santifica,
A mensagem, portanto, a vida, né, e a mensagem, elas não podem ser separadas. A igreja brilha quando ela vive e quando ela proclama a verdade. Quando vivemos de acordo com a palavra de Deus e quando proclamamos a palavra de Deus com pureza, é aí que nós brilhamos. Nós não brilhamos quando colocamos luzes, pisca-piscas aqui no púlpito da igreja. Nós não brilhamos quando nós saímos pelas ruas fantasiados. Nós brilhamos quando nós vivemos e proclamamos a verdade revelada por Deus na Sagrada Escritura. E Paulo acrescenta, para que no dia de Cristo eu me glorie de não ter corrido em vão. Toda a vida cristã é vivida, então, à luz do dia final, como vemos em 2 Coríntios 5,10. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Toda a nossa vida é vivida na consciência de que um dia prestaremos contas, de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Isso deve mover-nos. Essa ideia de que esse futuro, não é? Essa promessa verdadeira e futura deve alterar a minha ética no presente, a minha atitude no meu dia a dia. Note os versículos 17 e 18, a perspectiva final, quando fala de sacrifício e alegria, e aqui hoje trabalhamos o tema na escola dominical da alegria, e fala de sacrifício e alegria. Paulo escreve, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé. Ele usa uma linguagem aqui sacrificial, linguagem dos cultos sacrificiais do Velho Testamento. A fé da igreja é o sacrifício principal e a sua vida seria apenas a libação. Ele está a refletir também aquilo que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo em Romanos 12, versículo 1. Portanto, aqui é o que é ensinado em Romanos 12, 1. Nós somos chamados a oferecer-nos como sacrifício vivo. Que nossa vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E, no entanto, Paulo fala de sacrifício, mas fala de alegria. Alegro-me e me regozijo com todos vós. É interessante que no capítulo 4, versículo 4, vemos que a alegria cristã não depende de circunstâncias, alegrai-vos sempre. E se eu tenho que me alegrar sempre, então não depende, alegrai-vos no domingo pela manhã, mas na segunda-feira, quando vai começar o trabalho, não é preciso estar alegre, porque realmente vai ficar o dia inteiro aqui a trabalhar, é muito chato, é difícil, eu entendo, então pode ficar aí murmurando. Não, é sempre. É no domingo, na segunda-feira, é quando tem saúde, é quando está doente, é quando tem emprego, é quando perde o emprego, é quando está livre, quando está preso, é quando tem perseguição, é sempre, alegrai-vos sempre no Senhor. Irmãos, isso aqui não é uma sugestão, hein? É um imperativo. Depois leiam as cartas de Paulo, há imperativos. Aqui é uma ordem, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, ou regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Não é assim, se der. Se no seu coração você está disposto a fazê-lo. Não, é um mandamento. E nessa semana eu não fui uma pessoa, eu não andei conforme o Evangelho, eu não estive ali desfrutando dessa alegria no Senhor. Eu murmurei bastante na terça, na quarta, e aí no final da semana, ó Deus, me perdoe. Que amanhã, quando eu começar o meu dia, eu estou ouvindo essa palavra, que a partir de agora, eu comece a desfrutar também da sua presença, da sua paz, da sua alegria, mesmo com essa dor aqui, mesmo com esse problema ainda não resolvido. Ajuda-me, Senhor, porque é o Senhor que opera em mim. É o Senhor que me dá essa força. Eu não preciso de autoajuda. Irmão, não perca o seu tempo com esses terapeutas de internet. Vai buscar o Espírito Santo para o seu coração. A alegria é um fruto do Espírito, uma obra de Deus, é um milagre que Deus realiza na alma. Não tem lógica nenhuma uma pessoa presa, como Paulo, dizer assim, alegrai-vos sempre no Senhor, eu estou aqui preso. Olha, o viver, servir e o morrer é lucro, é estar com Cristo. Ele poderia morrer ali, ser executado. Eu nunca vivi uma situação dessa, agora imagine, e ele está ali exortando a igreja para se alegrar sempre. Mesmo na prisão, ele desfrutava da alegria do Senhor. E, portanto, mesmo o sofrimento não destrói a alegria quando ela está ligada à obra de Deus. Vemos em 1 de Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados,
sofrer injúria. O irmão já sofreu alguma injúria? Se é pelo nome de Cristo que o irmão recebeu essa injúria, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E Paulo conclui: assim vós também alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Versículo 18. A igreja partilha tanto o sacrifício como a alegria. Sofremos juntos, é verdade, e alegramos-nos juntos no Senhor. Filipenses 2 aqui, 12 a 18, apresenta uma visão completa da vida cristã. Temos responsabilidade ativa, concreta, real. Não é ilusória, temos responsabilidade. Temos também dependência total de Deus. Nós dependemos dele. E testemunho visível no mundo. É isso que devemos ter. Portanto, o crente trabalha porque Deus opera. O crente obedece porque Deus transforma. O crente brilha porque Deus age nele. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo isso está enraizado em quem? Em Cristo. Aquele que se humilhou até a cruz, e é o mesmo, na verdade, que agora vive em nós, como Paulo escreveu em Gálatas 2:20. Aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que foi exaltado é o mesmo que agora governa a nossa vida. Então o Evangelho não é apenas a mensagem que nos salva. O Evangelho é a mensagem que transforma a nossa vida. Não apenas perdoa, muda, molda a nossa vida. Não apenas nos promete o céu, mas chama-nos a viver de forma digna do Evangelho agora, como vemos em Filipenses 1:27. E aqui tem uma pergunta final. Nós estamos a viver a salvação que Deus opera em nós? Estamos a desenvolver essa salvação com temor e tremor? Essa é a pergunta. Que Deus nos conceda graça para não apenas crer, mas também obedecer, com temor, dependência e fidelidade, até o dia em que Cristo será plenamente revelado em glória na nossa vida. Amém?